Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a todos os irmãos que estão conosco, amém? Tem alguns visitantes ali. Deus abençoe, tá bom? Junto com a irmã Vanessa, a irmã Carol está ali conosco. Deus abençoe, amém? Todos os demais, Deus abençoe. Vamos meditar nesta palavra. Lucas, capítulo 2, versículos 36 até o 38. São 3 versículos apenas. Amém? 3 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixara o templo, adorava a Deus, jejuando, orando, dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Creio que o Senhor já ministrou nos nossos corações e aqui estou, meu Deus, na dependência do teu Espírito Santo, para que o Senhor ministre nos nossos corações esta palavra. Que nós possamos sair daqui conscientes de quem nós somos, de quem tu és, que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Amém. Meus irmãos, esse texto, talvez os irmãos não sabem, não está situado no contexto desse texto. Esse texto está ali na narração de Lucas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui exatamente é o momento em que Jesus estava sendo levado ao templo para ser apresentado. Era o costume da época. Todo o homem nascido, ele teria que ser apresentado ao templo e feito ali um sacrifício, levasse ao templo pombinhas ou outro animal que me falha a memória agora, que tinha que levar em sacrifício ali no templo e apresentar o menino a Deus, né? E aqui nós estamos no exato momento em que Jesus Cristo, Filho de Deus, está sendo apresentado no templo. E aqui essa profetisa Ana, ela vivia praticamente no templo, como diz a palavra. Ela ficou viúva, depois de 7 anos de casada com seu marido, ela ficou viúva e nunca mais se casou e sempre estava no templo orando e jejuando. E essa mulher nos traz lições maravilhosas. Eu quero trazer para nós um tema desta palavra sobre as qualidades que se destacam na vida de Ana. As qualidades que se destacam na vida de Ana. Como seria maravilhoso, olhando assim de um modo geral, se todos nós, né, pudesse destacar ou deixar que se destacasse as nossas qualidades. Nós vivemos em um mundo em que, infelizmente, não se destaca as qualidades, mas as futilidades. Aquilo que é fútil é aquilo que se dstaca hoje no meio da sociedade. Pode ver que quando se anuncia uma boa notícia, geralmente as pessoas têm dificuldade de olhar, de compartilhar, de ver. Mas quando compartilhamos as coisas fúteis, essas coisas são viralizadas. Infelizmente, as pessoas, no contexto que nós estamos vivendo, muitas delas, não estou aqui generalizando e colocando todas no mesmo pacote, mas muitas delas preferem destacar as suas futilidades em vez das suas qualidades. Tudo aquilo que não agrega valores espirituais e nem familiares. O que seriam essas coisas fúteis? Tudo aquilo que não agrega valores espirituais e nem familiares. São atitudes ou comportamentos fúteis, né? Muitas das vezes comportamentos agressivos, muitas das vezes comportamento de chacotas, comportamento de falta de sensibilidade com a dor do outro,
As pessoas não têm mais sensibilidade com a dor do outro. Às vezes você vê pessoas filmando uma pessoa que quer cair de um prédio, em vez de lá ajudar. Então nós estamos vivendo nesse mundo em que as pessoas parece que perderam o senso do amor, né? A traição corre solto no nosso meio. A traição já está quase saindo do nosso vocabulário. Parece que essa palavra já não existe mais, traição. Por quê? Porque tudo entrou no relativo. Tudo é relativismo. Tudo agora depende do modo como você pensa. Então nós vivemos nesse contexto terrível e nós precisamos parar um pouco e começar a analisar aquilo que está acontecendo à nossa volta. E observar, ver se a nossa vida não está sendo induzida por essas futilidades, por essas coisas terríveis que desagradam a Deus. Nós precisamos demonstrar para a sociedade as nossas qualidades, as qualidades que precisam se destacar na vida de um servo do Senhor. São aquelas que está escrito lá em Tiago capítulo 4. Se você puder colocar aí, meu filho, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Amém? Pensem nessas coisas. Tudo aquilo, vou ler de novo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver. Não é valorizando as coisas fúteis, mas as nossas qualidades. Existem qualidades dentro de nós, existem qualidades que o Espírito Santo agregou em nós. E esta mulher, a Ana, ela nos mostra as suas qualidades aqui nesse texto. Eu quero aqui destacar algumas delas. Nós vamos aprender com ela. A primeira qualidade desta mulher, está visível aqui no texto, no versículo 36, diz assim: conservada virgem para o seu marido. A primeira qualidade dessa mulher era fidelidade. Ela era fiel ao seu marido. Ela era fiel, tão fiel que nem depois da morte do seu marido, ela tentou casar de novo. E quando você vai ver o contexto desta mulher, era normal as mulheres casar com 12 anos, 12, 13 anos. Então, provavelmente essa mulher ficou viúva com 21 anos, estava jovem. Mas ela, segundo o texto bíblico, está dizendo que depois que seu marido morreu, 7 anos depois, essa mulher permaneceu viúva. E aqui nesse contexto, ela já estava com 84 anos. Agora não sabemos se ela estava com 84 anos de viúva ou se ela tinha 84 anos. Mas o que se destaca aqui? Qual que é a qualidade dessa mulher? Fidelidade. Fidelidade. Como seria difícil, talvez hoje no contexto que nós estamos vivendo, né? Uma mulher ficar viúva aí com 21 anos e não se casar mais. Não estou dizendo que isso é uma regra. Estou dizendo que ela não destaca isso. Amém? A fidelidade não está relacionada só ao casamento. Mas a fidelidade está relacionada à nossa amizade. A fidelidade está relacionada à forma como nós mexemos com o nosso dinheiro, com o dinheiro do próximo. A fidelidade está relacionada à nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade na oração, a nossa fidelidade no jejum, a nossa fidelidade em ler a palavra do Senhor. Tudo isso envolve fidelidade. E essa mulher destaca esta qualidade. Ela foi fiel ao compromisso de fidelidade com seu marido, mesmo depois da morte. Ela era viúva de quase 84 anos de idade, segundo a Bíblia, fiel. Era uma qualidade dela que se destaca e nós também precisamos fazer com que esta qualidade se destaque em nossas vidas. Como é bom nos relacionarmos com pessoas fiéis. E como é terrível quando nós nos relacionamos com pessoas infiéis. Não há prazer na vida, não tem como a gente ficar em paz quando nós estamos perto ou estamos nos relacionando com pessoas infiéis. E a Bíblia nos ensina fidelidade. É a primeira palavra dessa noite para nós. A qualidade de Ana é fidelidade. Sejamos fiel com a palavra de Deus. Sejamos fiel com o nosso cônjuge. Sejamos fiel com os nossos filhos.
Sejamos fiel com a igreja, sejamos fiel em tudo, porque a fidelidade é uma principal qualidade que nós devemos ter. Deus honra a mulher de um só marido. Deus honra, como Deus honrou ela. Hoje, com o relativismo das relações, principalmente de casamento, tem se tornado cada vez mais raro esse tipo de atitude. É raro, mas é uma qualidade excepcional. Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 27 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste a sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe para a frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Fidelidade. Fidelidade é você fazer o que a palavra está dizendo. Afaste os seus pés da maldade. Acima de tudo, guarde o seu coração, seja fiel. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua igreja, seja fiel a Deus, seja fiel, porque todos aqueles que são fiéis, eles com certeza receberão bênçãos sem medidas da parte de Deus. A fidelidade atrai as bênçãos de Deus. A infidelidade, infelizmente, só atrai o juízo de Deus, a ira de Deus. E a Bíblia nos ensina isso. Desprovida, essa mulher, Ana, ela nos mostra, ela estava desprovida de desejos carnais. Seu alvo era servir a Deus. Imagine você, mulher que está aqui nessa noite, 20 e poucos anos de idade, ela ficou viúva. E a Bíblia diz que ela passou o resto da sua vida indo ao templo, orando, jejuando. Ela esqueceu de todos os desejos carnais, ela pensou em Deus, ela colocou o seu coração especificamente em adoração a Deus, fidelidade a Deus, fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. A Bíblia não está dizendo que você tem que queimar o seu corpo. Quando fala sacrifício, talvez nós pensamos, nós temos que queimar o nosso corpo. Não, nos cortar, não. Oferecer nossos corpos como sacrifício é que o nosso corpo, ele tem que adorar a Deus. As pessoas que olharem para nós, elas vão olhar e ver realmente essa pessoa é diferente, ela adora a Deus. Ela não entrega o seu corpo à imundícia, ela não entrega o seu corpo para ser realmente profanado, mas ela entrega o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é impossível, porque Ana conseguiu. Ana conseguiu. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é sobre fidelidade. Ana realmente se ofereceu, ela se ofereceu. Sim ou não? Ela se ofereceu com 20 e poucos anos de idade, o marido morreu, ela ficou viúva e nunca mais ela se entregou a um homem, porque ela fez um compromisso com Deus. Não que isso é uma regra, estou deixando bem claro, é porque Ana fez esse compromisso. E por que ela fez esse compromisso? Porque ela tinha realmente um relacionamento íntimo com Deus, ela queria fazer isso como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, deixando claro para mim e para você nessa noite, que Deus honra aqueles que são fiéis. E como que Deus honrou a Ana? Ela viu com seus próprios olhos, mesmo na velhice, o Filho de Deus. Ela pôde pegar no Filho unigênito de Deus, que é bênção maior do que essa. Deus honrou aquela mulher. Em segundo plano, uma mulher que Deus era a sua prioridade. Segunda lição que nós aprendemos com essa mulher. A maior prioridade dessa mulher era Deus. Era a casa de Deus. Ela estava todos os dias ali. Nunca deixava o templo, o texto diz. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite.
Parece um absurdo. Quando nós olhamos para o nosso contexto, como, pastor, essa mulher vai ficar dia e noite? Talvez ela morasse bem perto. Talvez porque ela não tinha marido, não tinha compromisso com a casa, e ela vivia no templo, se alimentava ali no templo junto com o sacerdote, ela morava ali. Só sei que a Bíblia está dizendo que ela orava e jejuava dia e noite. Não fala que ela ficava 24 horas, não, tinha os seus períodos, mas ela tinha uma fidelidade, ela tinha uma prioridade. Isso mostra que eu e você também precisamos ter prioridades. E qual é a prioridade que nós temos que ter? A prioridade, meus irmãos, é servir a Deus, é buscar em primeiro lugar o reino, é buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala sobre isso: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas pessoas estão correndo atrás de todas as outras coisas, está esquecendo do primeiro, que é buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar é deixar que Deus realize os seus sonhos, é deixar que Deus guie os seus passos, é deixar que Deus realmente resolva para você aquilo que é impossível, é você abrir o seu coração para o Senhor todos os dias e dizer: Senhor, realmente eu sou teu filho, eu preciso que o Senhor faça isso e aquilo por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Isso é entregar a Deus, é buscar a Deus em primeiro lugar, é deixar que Deus realmente tome conta da sua vida. Meus irmãos, tudo isso tem um propósito. Qual que é o propósito disso? Deixar Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo todas as outras coisas, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, Deus vai prover para você. Mas tem que haver uma prioridade, o seu coração tem que pulsar a adoração a Deus. Você tem que olhar para a sua vida, você tem que acordar de manhã e pensar: Deus existe. Olhar para o céu, como eu gosto de fazer isso, faça isso. Parece simples, mas é muito objetivo. Acorde de manhã e olhe para o céu, olhe para a grandeza de Deus. Se você mora num sítio perto de algumas árvores, olhe para as árvores, olhe para os pássaros, olhe para a criação de Deus. Observe que os anos já passaram 2000 e poucos anos, 2022 depois de Cristo, e observe que as árvores continuam sendo árvores. Observe que as coisas não mudam, as coisas de Deus permanecem para sempre. Tudo aquilo que Deus criou é perfeito, tudo aquilo que Deus criou não muda, as coisas de Deus não mudam, a palavra de Deus não muda. O que muda é o sistema, o que muda é as pessoas. E se nós olhássemos para essa realidade, que as coisas que Deus criou permanecem intactas, permanecem igual desde quando Ele criou, a semente tem que ser plantada, ela vai germinar e vai dar fruto, continua a mesma coisa, os pássaros continuam cantando do mesmo jeito, nunca mudaram aquilo que Deus fez. E olhando para isso, irmãos, não tem como você não dar prioridade a Deus. Não tem como nós olharmos para esse Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, Tu és o Deus Criador. Eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero entender a tua palavra. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja a minha prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar, meu irmão. Reconhecer quem Deus é. Ele é o Criador, Ele é o dono do ouro e da prata. Ana, ela amava a casa de Deus. Ela amava a casa de Deus. Outra prioridade. Hoje em dia as pessoas não amam mais a casa de Deus. As pessoas, infelizmente, isso está acontecendo no nosso meio, não tem mais desejo de estar na casa de Deus. Observa que Ana ficava todos os dias, dia e noite, na casa de Deus. Tinha prazer de estar ali no templo. Lógico que o templo daquela época, ela tinha mais um simbolismo, porque a presença de Deus estava no templo, a glória de Deus estava no templo. Então por que ela estava no templo? Por que ela tinha prazer de estar no templo? Porque a presença de Deus estava ali. E no templo, quando nós nos reunimos no templo, aqui realmente há também a presença de Deus. Aqui nós ouvimos a palavra, aqui nós cantamos, aqui nós adoramos, aqui nós sentimos a presença. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Aqui é muito mais gostoso adorar a Deus, aqui é muito mais maravilhoso adorar, orar, buscar a Deus. Aqui é o lugar certo de nós estarmos unidos. Por que aqui é melhor?
porque um ajuda o outro, é a comunidade. É eu olhando para você, você olhando para mim, olhando um para o outro, e realmente reconhecendo a misericórdia de Deus. Porque você só está aqui por causa da misericórdia. Eu só estou aqui por causa da misericórdia. Então, quando nós olhamos a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, que está reunido aqui, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus. Lá em casa é mais difícil. Lá em casa nós nos envolvemos. Passou 5 minutos, nós pegamos o celular. Passou 10 minutos, nós pegamos o celular. Lá nós distraímos com pouca coisa. Ah, pastor, eu posso adorar a Deus em casa? Em casa é mais difícil. Não era para ser, mas é mais difícil. Aqui você está envolvido, aqui você tira um tempo, 1 hora e meia. Aqui você está atento. Amém? Aqui nós estamos atentos ao ouvir de Deus. Aqui você vem com um propósito: Senhor, eu vou te adorar, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero ouvir a tua voz, e deixa eu te falar, e Deus fala, e Deus continua falando, e o diabo está tentando cada vez mais tirar as pessoas da casa de Deus. Ana, ela nos deixa esse outro exemplo. Ela amava a casa de Deus. Ela amava a casa de Deus. E o Salmo 69, versículo 8, nos diz assim, o salmista diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insulta caem sobre mim. Como é agradável o lugar da tua habitação. O salmista está dizendo: como é agradável, Senhor, o lugar da tua habitação. Aleluia. Senhor dos exércitos. Nós temos que fazer como o salmista, querido, ter esse zelo pela casa do Senhor, pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daquele que insulta caem sobre mim. Davi tinha um zelo pela casa de Deus. Ana também tinha um zelo pela casa de Deus. Você precisa ter também zelo pela casa de Deus. Você tem que amar estar presente aqui. Você tem que amar estar reunido entre os irmãos. Tudo passou, tudo mudou, mas a casa de Deus permanece a mesma. O Deus permanece o mesmo. A nossa adoração permanece da mesma coisa. Este é o lugar que Deus separou para mim e para você, aqui em Paranatinga. Aqui Deus escolheu esse ambiente de adoração. Então, o que eu quero chamar a sua atenção: tenha prazer de estar aqui. Tenha prazer de estar reunido entre os irmãos, porque aqui Deus fala conosco. Aqui nós ouvimos Deus falar conosco. Aleluia. Salmo 84, versículo 1 e 2 diz assim: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Esses versículos, irmãos, que nós temos que pulsar, deixar pulsar em nossos corações, como o salmista está dizendo: a minha alma anela. Você tem que ter o desejo de estar na presença de Deus. Você não pode trocar Deus por qualquer outras coisas, pelas futilidades, como nós começamos a dizer. Priorize Deus, priorize a casa do Pai, priorize aquilo que Deus tem feito para você, priorize a glória de Deus. O que estamos colocando como prioridade em nossas vidas? Esta é a pergunta que fica para nós. O que estamos colocando como prioridades em nossas vidas? Será que é o nosso trabalho? Será que é o nosso prazer? Será que é o nosso animal de estimação? É prioridade. Será que é o meu candidato favorito? Prioridade. Será que é a minha escola? Será que é o meu lazer? Enfim, tudo isso precisa estar em segundo plano. Deus tem que ser prioridade, principalmente no dia de domingo, porque esse é o costume de nós cristãos. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é um dia consagrado para que eu e você estejamos juntos, adorando e glorificando a Deus. Não pode ser diferente. E deixa eu te falar uma coisa, parece bobeira aquilo que eu vou falar, mas não é. Mas pode observar que aqueles que estão inseguros quanto à questão de estar na igreja ou não, o diabo sempre arruma uma situação para que você não venha na igreja. Ele sempre arruma alguma coisa para atrair o seu coração, atrair a sua mente, para que você faça outra coisa, menos ir na igreja. Porque ele sabe, se você vir na igreja, você vai ser orientado, você vai adorar a Deus, você vai realmente fazer coisas que não agradam ao diabo, e por isso que ele não quer que você venha. Mas o domingo é o dia do Senhor. Ana, ela mostra isso para nós. Ela amava a casa de Deus. E o texto não está exagerando. O texto está dizendo que todos os dias ela estava na casa de Deus. E hoje, devido ao nosso contexto, nós escolhemos um dia, domingo, para estar aqui. Lógico que a nossa adoração
tem que ser contínua em casa. Meus irmãos, nós precisamos estar cientes do nosso alvo. Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é adorar a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 26 diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, preste atenção aqui agora, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Entendeu? O nosso alvo é Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que muitos daqueles que correm uma maratona, que vai ali disputar um campeonato, eles correm para ganhar em primeiro lugar, a fim de ganhar uma coroa, de ganhar um prêmio, mas esse prêmio é perecível. Mas nós não fazemos para ganhar uma coroa que perece, mas uma coroa que dura para sempre. É por isso que nós temos que permanecer como prioridade em nossas vidas, Deus. Porque esse Deus que é prioridade em minha vida, que é prioridade em sua vida, Ele promete uma coroa, e essa coroa não é perecível, essa coroa a ferrugem não corrói, essa coroa o ladrão não rouba, essa coroa é real, você tem que crer. Jesus prometeu na sua palavra que Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, vai inaugurar o seu reino, e esse seu reino só vai ser inaugurado com as pessoas que creem na sua palavra e que têm Deus como sua prioridade. Se você não colocar Deus como sua prioridade, de maneira nenhuma você vai receber a coroa de Deus Pai. Nós precisamos colocar em nossa mente que o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Deus. Nosso alvo é a coroa. A nossa prioridade é Deus. Nada mais pode ser prioridade na sua vida. Tire isso como lição para a sua vida nessa noite. Deus quer que você priorize as suas coisas. Deus quer que você priorize a sua palavra. Deus quer que você priorize os cultos, priorize os momentos de reuniões, priorize a oração, priorize o jejum. Nós estamos numa campanha de jejum, do dia 5 até o dia 25 de outubro. Eu quero crer que todos estão fazendo jejum. Eu não quero imaginar que você não esteja fazendo algum tipo de jejum, porque isso é uma regra do povo de Deus, unidos em um só propósito. Mas se você, por acaso, ainda não entrou nesse propósito, ainda é tempo de você abrir os seus olhos, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você tem que levar a sério, nós temos que priorizar aquilo que Deus está falando. Deus colocou no meu coração, como líder desta igreja, como pastor dessa igreja, um propósito de jejum e de oração. Não é só para mim, não é só para a pastora, não é só para uma meia dúzia de pessoas, é para toda a igreja. Você tem que adequar aquilo que Deus está falando. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Senão, meus irmãos, o que vai acontecer no final, todos nós sabemos. Nós precisamos priorizar. Ana priorizou. Ana priorizava a casa de Deus. 84 anos de idade. 20 anos mais ou menos ela ficou viúva e nunca saiu do templo, adorava, jejuava e orava. Ela jejuava e orava e adorava. Você não precisa fazer como Ana, talvez seja muito radical, mas você pode separar um dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas, algum tipo. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que priorizar a Deus. Uma mulher que Deus era a sua prioridade. Diga comigo, uma mulher que Deus era a sua prioridade. Você precisa colocar Deus como sua prioridade. Tudo aquilo que envolve Deus, priorize. E aí quando nós falamos tudo aquilo que envolve Deus, aquele texto que nós lemos, tudo que for santo, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, deseje essas coisas. Afaste os seus pés do mal. Pratique o que é bom. Aleluia. Pratique o que é amável. Pratique o que é honesto. Pratique o que é certo. Fuja da aparência do mal. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma mulher
ela nos ensina também outra qualidade dessa mulher. Uma mulher que não perdeu a esperança. Ela não perdeu a esperança. Calcule comigo, 20 e poucos anos, seu marido morreu, e ela estava ali no templo orando, jejuando, esperando o quê? A promessa. Eles aguardavam o Messias, eles aguardavam o nascimento desse menino que traria a restauração de Israel. Ela nunca perdeu a esperança. E por que então, pastor, que ela jejuava e orava, querendo outro marido? Não. Ela jejuava e orava, aguardando a sua promessa. E a promessa não era outro marido, não. A promessa era a vinda de Cristo. Está vendo a prioridade dela? Está vendo como essa mulher priorizava Deus na sua vida? Ela não se importou mais com os prazeres da carne, mas ela colocou a sua vida em fidelidade a Deus, orar e jejuar. Eu espero Cristo, eu espero o Redentor. Ela esperava, ela jejuava e orava com perseverança. E ela recebeu, ela pôde ver com seus próprios olhos. Esperava a salvação de Israel, que viria através de Jesus Cristo. Perseverava. Eu quero crer que ela tinha aqui mais ou menos 100 anos. Eu quero crer que 84 anos era o período que ela ficou viúva. 84 anos, viúva. Mais 12 anos. Ela casou com 12, viveu mais 7. Então, aproximadamente 100 e poucos anos ela tinha. 100 e poucos anos de idade. Fiel a Deus. E fiel também ao seu marido. Essa mulher nos deixa exemplos maravilhosos. Uma mulher que não perdeu a sua esperança. Ela lutou contra os desejos da mocidade. Imagina, 20 e poucos anos. Quantas propostas de casamento essa mulher teve? Com certeza teve. A Bíblia não fala, mas eu creio que ela teve propostas de casamento. Ela lutou contra os desejos da mocidade, pois não tirou seus olhos da esperança. A esperança era Cristo, a esperança era ver Jesus, o nascimento do Deus vivo. Ela lutou também, ela lutou contra as dores da maioridade, pois tinha uma verdadeira esperança dentro dela. E quantos de nós, irmãos, deixamos de ter esperança por causa de coisinhas tão pequenas? Pense comigo, essa mulher, esperando o nascimento de Jesus, esperando o nascimento do Messias, em esperança, ela sempre esperou e nunca desanimou, ela nunca deixou de ir ao templo, ela nunca deixou de orar. Imagina, 10 anos se passaram, 20 anos se passaram, ela esperando Cristo, esperando o Messias, 30 anos se passaram, 50, 60, 84 anos depois que ela ficou viúva, nasceu o Messias. Mas ela não perdeu a esperança. O que Deus ensina para nós? Não perca a esperança, meu irmão. Se Deus tem uma promessa, não perca a esperança, amém? Continue perseverante em oração e jejum. Eu tenho sempre falado que os pilares para que nós alcancemos mais ainda as bênçãos de Deus é manter prioridade, é ter Deus como prioridade e fazer jejuns e oração, é ter uma dedicação a Deus. Não perca a esperança. Talvez você está aqui nessa noite já desanimado, porque Deus tem falado com você, já tem passado 10 anos, e você ainda não recebeu. Talvez já passou 20 anos e está do mesmo jeito. Essa mulher esperou 84 anos, mas ela recebeu, amém? Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, irmãos? Continue esperando. Mas há uma grande diferença que nós temos que observar aqui. Não é só ter esperança e ficar de boa. Essa mulher teve esperança, mas de que forma que ela teve esperança? No templo, todos os dias, orando e jejuando. Resumindo, você tem que ter esperança, mas ao mesmo tempo, enquadrar nessa sua esperança uma atitude de oração, uma atitude de reverência, uma atitude de prioridade. Você tem que priorizar as coisas de Deus, irmão. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Essa é a promessa de Deus. Deus sempre está atento à sua oração, mas muitos de nós não recebemos, porque nós não priorizamos as coisas de Deus. Nós perdemos a esperança, porque já passou muito tempo. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito,
Sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Seja o que, irmãos? Aleluia. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Diga comigo, oração. Perseverem na oração. Mais forte, perseverem na oração. Ah, pastor, quer dizer que a oração tem que ser todo dia? Sim, todo dia. Todo dia nós temos que orar, irmãos. Todo dia nós temos que orar. Se você não tem o hábito de orar todo dia, está faltando alguma coisa no seu espírito. É por isso que você não está vencendo. É por isso que nós não vencemos. E quando eu falo de vencer aqui, irmãos, entenda uma coisa: é vencer as potestades, é vencer as coisas que nos atacam para tirar nós da presença de Deus. Eu não estou dizendo que vencer aqui é se tornar um rico, um milionário. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vencer é você não perder a sua esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. É você vencer no ponto de você continuar adorando a Deus, acreditando que Jesus vai voltar. Ele tem uma noiva, essa noiva está sendo adornada para Ele, e você faz parte desta noiva, amém? Esta é a nossa esperança. Mas se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não sermos perseverantes na oração, nós não vamos mais acreditar. Nós vamos preferir as coisas fúteis, as coisas que não têm valor, as coisas que nos atraem os olhos, mas não agrega nada aos nossos corações. Tem muitas coisas que atraem os nossos olhos, mas não agrega nada aos nossos corações. E nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Tirar tempo de leitura da Bíblia. Tirar tempo para nós orarmos. Tirar tempo com a nossa família. Tirar tempo para conversar com a nossa família. Isso é coisas que nós temos que priorizar. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Ana deixa claro para nós que nós não devemos perder a nossa esperança. Amém, irmãos? Vamos continuar crendo. Em quarto e último lugar, outra qualidade desta mulher, ela era o que? Uma profetisa, que servia a Deus naquilo que foi chamada. Ela foi chamada para quê, pastor? Tudo indica que ela foi chamada para interceder, para orar no templo. Esse era o chamado de Ana. E por fim, nós sabemos que os profetas encerraram Malaquias, depois veio, todo mundo fala que veio, depois de Malaquias veio João Batista, mas aqui está bem claro que Ana foi uma profetisa. Antes de João Batista teve Ana, porque a Bíblia fala que ela profetizou, ela falou do menino que estava ali. Chegando ela na mesma hora, o texto diz, chegando ela na mesma hora, que hora? Na hora que Jesus foi apresentado no templo, deu graças a Deus, e o texto fala assim, e falou. O que Ana fez? Ela falou a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Ana profetizou para aqueles que estavam ali, esse é o menino prometido, esse é o Cristo que nasceu. Ela era uma profetisa. Isso também mostra que eu e você precisamos ser profetas de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Ana, agraciada por Deus para levar as boas novas depois de um período de silêncio de Deus, como já falei. Houve um silêncio de Deus, de Malaquias até o nascimento de Jesus, há aproximadamente 400 anos. Quando você vai pegar a Bíblia, geralmente tem uma folha branca entre o velho e o novo, né? Aquela folha branca representa 400 anos de silêncio de Deus. Não teve profeta nesse período. E somente agora, quando Jesus nasce, começa a aparecer os profetas. Ana, depois João Batista, e por fim Jesus Cristo, o Filho de Deus. Observa, meus irmãos, que existiam muitos religiosos naquela época. Existiam os fariseus, existiam os judeus, existiam os homens da lei naquela época. Mas quem que Deus escolheu?
Deus escolheu uma senhorinha de 84 anos. Talvez insignificante para muitos, mas Deus escolheu ela para ser a profetisa, para anunciar as boas novas. Isso significa que Deus não está atrás de diploma. Deus está atrás de coração quebrantado. Coração que se entrega a Deus. Deus procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos ser profetas, nós precisamos ser profetisas, mulheres, ser profetisa, anunciar agora a segunda vinda de Cristo. Ana anunciou a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. Eu e você agora somos chamados para anunciar a segunda vinda de Cristo, dizer para as pessoas: ei, Jesus está prestes a voltar, Jesus está prestes a inaugurar o seu reino. Acorde você, acorde, entregue a sua vida a Cristo, reconheça os seus pecados, para que Ele possa te perdoar e você possa participar deste reino. Esta é a mensagem, meus irmãos, que nós temos que propagar para este mundo, que você tem que falar para as pessoas. 1 Pedro 4, versículo 11 diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo, se alguém fala, se você prega, se você anuncia, faça como quem transmite a palavra de Deus. Então Deus te chamou para ser profeta também. Se alguém serve, se você foi chamado para servir na casa de Deus, faça com a força que Deus provê, faça com alegria. Todos nós temos chamado, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então Ana deixa claro para nós essa qualidade dela. Ela era uma profeta. Você também tem um chamado. Ela tinha um chamado para interceder, para orar no templo. Ela orou durante 84 anos da sua viuvez. E hoje eu e você somos chamados para anunciar o Evangelho. Você é chamado para crer nesse Evangelho. Mas não é só crer nesse Evangelho. É crer e falar para outras pessoas. É viver esse Evangelho. É viver a essência dessa palavra. É guardar o seu coração do mal, é guardar as suas mãos do mal, é guardar a sua boca do mal. Você tem que realmente exalar o cheiro de Cristo. As suas palavras, ela tem que transmitir Cristo para as pessoas. Aí eu te pergunto, será que as nossas palavras, vamos colocar aqui no plural, será que as nossas palavras, todas elas, têm exalado Cristo? Será que as nossas palavras realmente glorificam a Deus? As pessoas que ouvem nós conversando, as pessoas que ouvem nós fazendo os nossos negócios, será que elas percebem que você é diferente? Será que elas percebem que nós somos diferentes? João capítulo 12, versículo 26 diz assim, para encerrar: quem me serve precisa seguir-me. Vou ler de novo. Quem me serve precisa seguir-me. Jesus está falando. Onde estou, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Jesus está dizendo. Então, se você serve a casa de Deus, como Ana serviu durante toda a sua vida, Deus também te honrará. Aleluia. Deus também abrirá portas para você. Irmãos, esta mulher deixa estas lições, algumas lições da vida de Ana. Quais são as lições? Vamos ver se vocês lembram. A primeira lição, a primeira qualidade de Ana é o quê? Fidelidade. E a segunda, quem anotou? Era uma mulher que tinha Deus como sua prioridade. Primeira qualidade de Ana, fiel a Deus e ao marido. Segunda, ela tinha Deus como sua prioridade. Por quê? Não saía da casa de Deus. Ela vivia na casa do Senhor. Ela tinha o prazer de estar na casa do Senhor. Terceira qualidade dessa mulher, ela nunca perdeu a sua esperança. Ela tinha esperança no seu coração de que Jesus viria, de que Jesus nasceria. E Jesus nasceu. E a quarta e última qualidade desta mulher que nós aprendemos nessa noite, ela era uma profeta. Amém? Guarde essas 4 qualidades de Ana. Viva o Evangelho de Jesus.
que a vida e as qualidades de Ana nos inspire a devotar a nossa vida na presença de Deus, em louvor e adoração, diária, com muita dedicação. Com muita dedicação. Comece, quando você for deitar, em vez de você pegar o celular e ficar olhando, comece a meditar na palavra. Existe uma regra que para nós guardarmos no coração aquilo que nós estudamos, quando você vai deitar, você fica 15 minutos remoendo aquilo que você escutou, remoendo no bom sentido da palavra. Você fica lembrando aqui das palavras, você vai guardar. É uma forma de você aprender. Se você lê um livro, por exemplo, e de repente você vai deitar e já vai ver um celular, distrai sua mente, você já esqueceu tudo aquilo que você leu. Você não consegue gravar no seu coração. Então, para você guardar essa palavra, essas prioridades, em vez de você fazer qualquer outra coisa, chegue em casa e pense naquilo que você aprendeu nessa noite, naquilo que nós aprendemos nessa noite, e guarde no seu coração. Lembre, Deus tem que ser a nossa prioridade. Lembre-se, a fidelidade é um dos pilares mais importantes para o nosso sucesso, tanto espiritual como material. Fidelidade. Nós temos aí um relato muito sério, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo a política por causa da infidelidade. O que nós estamos vivendo, o que nós passamos. E o nosso país precisa novamente continuar nesse plano de fidelidade. Amém? O governo precisa ser fiel em tudo também. Não é só os crentes, o governo também. Nós precisamos olhar para isso com carinho. Não sei se tem alguém que vota no PT, mas eu sou obrigado a dizer, o PT precisa se converter. Essa é a realidade. O PT precisa se converter, amém? Na realidade tem muita coisa errada que eles fizeram. Nós sabemos disso. E nós como cristãos, todas as igrejas estão se envolvendo. Eu não posso deixar de falar. Vamos votar naquele que prioriza a família. Amém, queridos? Vamos votar na justiça, naquele que realmente ama, as coisas de Deus. Não estou aqui condenando ninguém. Nós temos orado aqui nesses dias e a minha oração é: Senhor, converta o coração daqueles homens. Converta o coração de todos os petistas, para que eles realmente pensem naquilo que eles fizeram e estão pensando fazer. Que o Senhor salve eles, que o Senhor salve a alma deles. Eu não quero condenação para eles, eu quero que o Senhor salve as almas deles. Mas nós sabemos que tudo aquilo que está envolvido é obra do diabo em volta disso tudo. Nós sabemos. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Nós não devemos condenar as pessoas, mas o plano diabólico que está por trás disso. Então nós temos que orar. Dizer: Senhor, salva essas pessoas. Liberta no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar.